O evangelho de hoje apresenta sempre algo muito comum, né, dentro da postura dos fariseus, uma postura de tentar colocar Jesus à prova, tentar encurralar nosso Senhor, mas eles se equivocam, eles cometem um grande erro porque eles estão tentando encurralar a sabedoria eterna do Pai. O verbo que se fez carne, digamos que é sabedoria encarnada, né? Como fala a expressão de São Luís Maria Grignon de Montfort. E eles começam a questionar Jesus com que autoridade ele ensina. Eles viam de fato Jesus ensinar, mas eles ficavam com raiva desse ensino, indiferentes. Eles não tinham como contrariar esse ensino, aí queriam saber quem deu autoridade. E Jesus, sabendo que eles perguntavam não pelo desejo de aprender, não pelo desejo de crescer, mas apenas por encrenca, por malícia, por inveja, por ódio, Jesus coloca uma questão: o batismo de João, vou responder, mas primeiro me respondam. O batismo de João vem de Deus ou vem dos homens? Vem dele próprio, né? E eles ficaram totalmente pasmados, porque se respondesse uma coisa, eles saíam perdendo. Se respondesse outra, saíam perdendo. Eles não faziam como Jesus. Eles davam duas opções para Jesus e Jesus não queria nenhuma das opções. Ele tinha uma terceira opção que era mais perfeita. Já eles não. Eles não sabiam o que responder. E aqui nós podemos meditar que o nosso pecado nos emburrece. O pecado emburrece a gente, deixa a gente mais bobo, mais tolo, mais burro mesmo. Um dos pecados que deixa a gente mais bobo é o pecado da soberba, claro. O Garrigou-Lagrange, o grande padre, escritor, teólogo, ele vai falar que o orgulhoso é ridículo. Por quê? Sempre se acha mais do que aquilo que é. A pessoa até faz algo bom, mas ela acha que fez mais do que aquilo que ela de fato fez. E quando recebe elogio, no lugar de render para Deus, a pessoa toma para si esses elogios. Então, o orgulhoso acaba sendo ridículo. Um outro pecado que vai nos deixando bobos, burros, como bichos, é a luxúria. Os pecados da carne. Quando alguém cai no pecado da masturbação, quando alguém cai no pecado do adultério, da fornicação, em qualquer pecado na área da castidade, a prática, né, do homossexualismo, também isso vai deixando a mente embotecida, como fala Santo Agostinho, os pecados da carne. A prática de qualquer um desses pecados, né, seja com pessoas do mesmo sexo ou do sexo diferente, vai embotecer, é uma das expressões que usa os santos, embotar a mente, vai impedir que essa luz sobrenatural brilhe. Então é preciso a gente se afastar de qualquer desses pecados. A gente tem que diferenciar sempre o amor ao pecador e o amor ao pecado. Amar sim o pecador, mas nunca aplaudir o seu pecado, seja ele qual for. Sempre a gente tem que repetir que a igreja não odeia, não despreza os homossexuais. A igreja ama, acolhe, mas a igreja não aprova o pecado. A igreja não condena a pessoa, a igreja orienta em relação à pessoa viver segundo a vontade de Deus. É isso que o catecismo fala. Também em relação aos adúlteros, também em relação às pessoas que estão no pecado da masturbação ou em qualquer outro pecado, pornografia, que é um pecado tão comum hoje, né? Infelizmente. Então a gente precisa crescer na graça de Deus e lutar contra esses pecados. Lutar de uma forma
atenta, vigilante, porque muitas vezes a gente luta, mas aquela luta que nem parece que está precisando lutar, né? Nem parece que a gente está num combate. Meus irmãos, nós estamos de fato em um combate. E esse combate se vence com as armas certas, com as armas adequadas. Às vezes a gente quer combater o inimigo poderoso apenas com estilingue. Não precisa de uma artilharia pesada no sentido aqui espiritual que eu estou falando, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente vai sendo essas pessoas que diante do ensino se enfurece. Diante do ensino da verdade que deve brilhar e alegrar o nosso coração, a gente fica furioso, indignado. Mas isso é normal, não é certo. Mas se aconteceu com Jesus, imagine conosco, pobres miseráveis. Se quiseram matar o mestre, né? Imagina aqueles que são tão imperfeitos discípulos do Senhor. Então Jesus mostra que o ensino, ele é atrativo, mas ele é repugnante também. Depende do coração que se apresenta diante do ensino. Hoje nós vemos que nós estamos diante de uma crise cultural, mas também uma crise espiritual terrível. E a gente precisa deixar que Deus nos forme. A grande meta nossa é nos unirmos a Deus. Nós fazemos apostolado, nós recebemos na pastoral, no ministério, se consagram em uma comunidade, abraçam um estado de vida. Tudo isso em vista da união com Deus. Jesus vem nos ensinar isso, a nos unirmos com o Pai, a nos unirmos com Ele, a nos unirmos com o Espírito Santo, a percebermos a presença de Deus, a inabitação divina que há em nós. Mas quantas vezes nós acabamos fixados só em bagatelas, né? É preciso nós estarmos atentos. Aí daqui, com essa atenção de unir-se a Deus, sendo a nossa finalidade última, a gente vai estar atento a ter as respostas que o mundo talvez não queira ouvir, que o mundo vai se sentir encurralado, como os fariseus ficaram aqui. Nós não vamos dar as respostas que o mundo quer. Nós precisamos dar a resposta que o mundo precisa. E a resposta que o mundo precisa é a mesma resposta de sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, como fala o Apocalipse, é o Amém do Pai. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Logos, é aquele que dá sentido a tudo. Como vai falar São Paulo, que nele nós nos movemos, existimos e somos. É nele. Fora dele tudo é desastre, tudo é caos, tudo é confusão. Infelizmente, o coração dos fariseus não estavam disponíveis, estavam indispostos. A única disposição que havia no coração deles era a malícia, era o confronto, era o fechamento, era um coração impenitente. Quanto mais a graça era derramada, mais o coração deles ficavam impenitentes. E a pergunta é: como é que está o meu e o seu coração? Como é que está o nosso coração diante da nossa escuta com a palavra? O nosso coração tem se endurecido ou tem se dilatado? Porque essa é a postura diante do anúncio da palavra. Ou o nosso coração se dilata e a vontade de Deus vai se cumprindo nos detalhes da nossa vida, ou o nosso coração se fecha, se rebela. É preciso nós estarmos atentos. Nós somos dóceis à ação do Espírito, somos mansos, porque a palavra manso é aquele que é conduzido pela mão, né? E na Escritura, a mão de Deus é o Espírito Santo. Então o homem manso é o homem conduzido pelo Espírito Santo. Esse homem manso é o mesmo homem violento, o homem que briga com a graça de Deus contra as suas paixões desordenadas. Mas nós podemos ter essa postura de fechamento, aquela postura de Faraó.
É tanto que algumas pessoas perguntam, às vezes, por que a Bíblia fala que o faraó endureceu o coração e foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Parece estranho, né? Essa linguagem bíblica. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando existe essa expressão bíblica, está querendo dizer o seguinte: à medida que Deus ia manifestando a sua glória, derramando a sua graça, convidando o coração do faraó à conversão pelos feitos, pelos milagres, prodígios e pelo anúncio profético de Moisés, quanto mais a graça era derramada como uma grande chuva, como uma grande torrente de água viva, mais o coração de Faraó se fechava, como se fosse alguém que vai vir uma grande comitiva com presentes e a pessoa fecha os portões ali da cidade, da casa, do quarto, vai fechando as portas e fechando e colocando coisas no meio, ou seja, o coração vai ficando cada vez mais duro. Existem pessoas assim, às vezes nós tendemos a ser assim. Às vezes a gente tem uma caminhada na igreja e Deus vai nos mostrando: Oséias, isso aqui você precisa mudar. Às vezes são mínimos detalhes, mas são esses mínimos detalhes que me impedem de avançar, de progredir na santidade. Porque às vezes a gente fica ligado no pecado mortal e deve ficar ligado para fugir dele, como se foge de uma serpente. Mas a gente deve fugir da serpente também do pecado venial, porque essa multidão de pecados veniais, pecados que a gente fala, é uma mentirinha, é uma brigazinha, é um palavrãozinho, é uma imoralidadezinha, os todozinhos, né? É o pecadinho, e começa a achar que é normal. O que é que vai acontecendo? Quando a gente, de forma deliberada, sabendo que algo é pecado, só porque não é grave eu vou cometer. Aí vai relaxando, a nossa alma vai ficando como tíbia, morna. E é o que fala o livro do Apocalipse. Porque não és quente nem frio, porque és morno, estou prestes a vomitar-te. Uma das traduções fala assim, né? Ou seja, essa indecisão, essa falta de vigor, de fervor, de amor a Deus. E era isso que estava acontecendo com os fariseus e com muitos na época de Jesus e na nossa época mais ainda. As pessoas não só estão mornas, como algumas já apostataram, perderam totalmente a fé. Não apenas são hereges, são piores do que isso. São pessoas que perderam a fé e muitas vezes permanecem dentro da igreja, tendo perdido a fé, para tirar a fé dos outros, tentar tirar. É apostasia, é o grande perigo. É o que Jesus reprimia nos fariseus: vocês não entram no céu e não deixam que os outros entrem no céu. Porque é isso que faz um coração morno, um coração que entrou também na apostasia, que abandonou a fé. Ele se mantém naquela estrutura religiosa, mas ele se torna inimigo da verdade, inimigo da própria conversão e inimigo da conversão dos outros. Então todos aqueles que vivem de forma mais radical, mais profunda, e olha só que os fariseus não foram até João Batista. É óbvio pelo texto que eles não foram. Está nas entrelinhas, está implícito. Eles tinham indiferença a João Batista, porque ele era muito claro. Ele não colocava rodeios. E ele não escolhia uma pessoa. Não, eu vou amenizar para tal grupo, aí para os soldados aqui romanos eu vou dizer nada não. Não. Ele, São João Batista, a sua vida já era uma profecia, mas as suas palavras também era como fogo que atingia os corações endurecidos. Aí alguns se deixavam aquebrantar, porque a palavra contrição, né, quer dizer um coração quebrado em pedaços diante de Deus, coração humilhado, arrependido, transformado. É esse choque da graça. Não é uma atrição apenas de ter o atrito, é uma contrição
que é o resultado de Deus batendo ali a porta do nosso coração e batendo essa pedra que é o nosso coração e batendo até ele ficar contrito, esmigalhado, despedaçado na presença do Senhor. Nós precisamos pedir esse coração desse jeito, reconhecer as nossas misérias, reconhecer os nossos inúmeros pecados. Quantas vezes a gente não avança a santidade porque nós nos achamos bons, nós nos achamos santos, nós nos achamos legais demais. Então esse farisaísmo encrustado, enraizado em nós, nos impede. Porque a gente usa, às vezes, uma roupa de santo, e deve usar, tem o jeitinho de santo, só não é santo, só não busca santidade. Somos sepulcros caiados, somos aquele móvel cheio de verniz, mas está ali os cupins comendo, né, acabando. Nós não podemos ser assim. Clamemos ao Senhor esta graça de não sermos rebeldes, revoltados, endurecidos como o Faraó, como os fariseus. Peçamos ao Senhor a graça de um toque profundo do seu amor por nós, que o nosso coração, diante desse toque da graça, esse coração de gelo, ele se derreta na presença de Deus. E jorre em nós essa água viva do Espírito. Peçamos isso. Nós precisamos. Então que o Senhor hoje venha nos socorrer. Te consagramos ao Virgem Maria nesta manhã, pedindo este novo coração. Este coração dócil, este coração simples na presença do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Um abraço aqui, não sei se é a minha madrinha, Diane, que estava acompanhando. Um abraço para você e para o digníssimo esposo aí. Um abraço para ele. Salve Maria.